Então, aquele que tem a chave para abrir a porta do reino dos céus, para os filhos de Deus entrar, sempre foi e sempre será um profeta mensageiro vivo. E o seu Joel está a dizer que foi dado para a igreja. Mas qual igreja? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana alega ela ter a chave. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não é a mesma igreja católica ortodoxa. Entre as igrejas protestantes, só a Igreja Batista tem mais de 70 tipos. Nesse caso, senhor Joel, a chave do reino dos céus está com a igreja, mas qual igreja? Porque são muitas igrejas diferentes sobre a terra. Esse cristianismo satânico e diabólico que se vê, que é composto das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, eles estão divididos. O cristianismo está dividido. O judaísmo está dividido. O islamismo está dividido. O budismo está dividido. Todas as religiões que você vê sobre a terra está dividido. Mais de 70 tipos de igrejas batistas. Dezenas e dezenas de igrejas luteranas, igrejas wesleyanas, igrejas metodistas, muitos tipos de igreja Assembleia dos Deuses. Por exemplo, o seu Joel, ele é de alguma igreja evangélica, penso que das Assembleias dos Deuses. Bem, mas Assembleia dos Deuses, existe muitas, Assembleia dos Deuses do Seta, Assembleia dos Deuses de Missão, Assembleia dos Deuses de Madureira, Assembleia dos Deuses de Anápolis, Assembleia dos Deuses Pentecostal, Igreja Assembleia dos Deuses do Reavivamento, Igreja Assembleia dos Deuses Ministério de Fogo. São milhares e milhares de igrejas Assembleia dos Deuses. Se a chave está com a igreja, mas qual igreja? Porque se vê uma confusão sobre a terra. Olá a todos, muito boa noite. Estamos ao vivo neste momento para o debate desta noite com o tema Quem é a salvação de Deus na terra? Esse é o tema para esta noite, com o apóstolo Deltamar e o pastor Joel Rocha. Estamos aqui para esclarecermos quem é a salvação de Deus hoje na terra. Então, a partir desse momento estamos ao vivo. Para todos os que estão aqui a nos acompanhar, pode partilhar essa live, deixar os seus comentários aqui, fazer suas perguntas para que todos possam saber o que realmente está a acontecer sobre a face da terra. Então, a partir desse momento eu darei 3 minutos para o apóstolo Deltamar fazer a sua apresentação. A partir deste momento, o apóstolo Deltamar tem a bondade, tem a palavra para se apresentar neste momento. Muito obrigado, muito boa noite, irmão Kleber Santos. Muito boa noite, senhor Joel Rocha. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito boa noite a todas as pessoas que irão acompanhar esse debate ao vivo e todas aquelas que irão acompanhar esse debate em uma outra oportunidade. A minha oração é que esse debate seja útil para ajudar você, para fazer você compreender aonde é que Deus está hoje e o que Deus está fazendo sobre a terra. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Caco Filipe no Brasil, e desde 2016 que eu prego esta mensagem gloriosa. E hoje, nesse debate, com o tema Quem é a salvação de Deus hoje na terra, iremos mostrar para o mundo inteiro que Deus está vivo e que Deus sempre fala aos vivos na terra por meio de um profeta. A boca de Deus é um profeta, e para o tempo que nós vivemos, o profeta de Deus é um negro africano chamado Caco Filipe. É você mesmo quem deve examinar. A partir do momento que você sabe que há um profeta sobre a terra, é a sua obrigação, é o seu dever, procurar saber quem é esse profeta e o que ele tem a dizer para você, o que ele tem a dizer para a humanidade, dado que um profeta traz uma mensagem para todos os habitantes da terra do seu tempo, e que ninguém pode ser salvo fora desse profeta. Se você deixar alguém julgar por você, se você deixar o seu pastor, o seu ancião, o seu profeta, o seu evangelista, julgar para você quem é Caco Filipe, você pode cometer o maior erro da sua vida, um erro que lhe acompanhará após a sua morte. Então, se você tem que saber se Caco Filipe é verdadeiro ou falso, é enquanto você está aqui, vivo sobre a terra. Se você tem que ouvir as suas entrevistas, ouvir e ler as suas pregações, é enquanto você está aqui sobre a terra. Se você tem que tomar um novo batismo, se você tem que confessar os seus pecados, não importa o que você tenha que fazer para ser salvo, você deve descobrir isto e fazer isto enquanto você está vivo.
Assim como nós viemos para a terra sozinho, nós também iremos sair da terra sozinhos. E um dia, sozinhos, iremos prestar conta diante de Deus de tudo que nós praticamos aqui sobre a terra. Então, desde o momento que você ouviu falar que há um profeta na terra de nome Cacô Filipe, você já não é mais inocente. No julgamento, você não poderá dizer a Deus que você nunca ouviu falar de Cacô Filipe. Você ouviu, você até viu debate sobre o profeta Cacô Filipe. Sim, e você rejeitou. Mas a decisão é sua. Que você examine e que você tome a sua decisão. Obrigado. Obrigado ao apóstolo Tamar. Então, neste momento, eu vou dar a palavra para o pastor Joel Rocha, que tem a oportunidade de se apresentar, dizer de onde ele é e o que ele veio fazer aqui nesta noite. 3 minutos para o pastor Joel Rocha, nesse momento. Paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, todos que estão aí ligados conosco nessa live. Você que o título deste debate lhe chamou a atenção, eu quero dizer para você que é um grande prazer nesta noite, juntos, descobrirmos sobre o nosso Deus, sobre um homem extraordinário que pisou nesta terra, chamado Jesus Cristo. Meu nome é Joel Rocha, como já foi aí comentado. Eu moro no estado de Santa Catarina, precisamente numa cidade pequena chamada São Ludgero, e sirvo a Deus desde a minha tenra idade. Aprendi com os meus pais a amar o Senhor Jesus Cristo e também a sua palavra, e me ocupo em estudá-la há muitos e muitos anos. Diz o escritor aos Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. E assim a gente vai estudando, vai lendo, vai conhecendo as Escrituras, e cada dia o Espírito Santo nos aperfeiçoa, o Espírito Santo nos conduz, clareia a nossa estrada, e assim a gente pode seguir em paz. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: porque eu nada me propus a saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Então, nessa noite, da minha parte, somente mostrar aqui a salvação de Deus para este mundo, para esta terra, para esta geração. Cristo, o Verbo de Deus encarnado. O seu Joel ainda tem 58 minutos de tempo para encerrar sua fala. 58 segundos. Então, 58 segundos. Eu estou alegre em Deus por estar aqui. Eu conheci o Senhor Deus em debate, vindo, e ontem são poucos que teriam as regras aqui. Já de antemão deixo esclarecido que eu não vou responder as suas perguntas direta ou indiretamente, mas eu estarei fazendo no meu tempo, estarei anotando, se alguém me ver aí olhando através do vídeo, e eu não estiver precisamente olhando para ele, não é pouco caso. Eu estarei anotando as perguntas para que eu possa responder e assim o debate ficar coerente, ficar um debate edificante, tá certo? Vai ser assim muito simples. Ok, o pastor Joel Rocha, obrigado. Tempo do pastor Joel Rocha. Então, abrirei esse primeiro bloco com o apóstolo Tamar fazendo uma pergunta ao pastor Joel Rocha. A pergunta tem 2 minutos para ser feita. Apóstolo Tamar, 2 minutos para a pergunta ao apóstolo Joel Rocha. Ok, muito obrigado. Eu peço que também o irmão Kleber desligue o seu microfone, porque está dando interferência para mim aqui. Peço que o seu Reginaldo, que está entrando na sala, ele não entre na sala do debate. O seu Reginaldo, que está entrando na sala, não entre, porque você irá atrapalhar o debate. O debate são apenas para 3 pessoas, 2 debatedores e o moderador. Então, peço, por favor, não entre. Assista o debate lá pelo Facebook.
Ok, muito obrigado. Então, nós sabemos que nós acreditamos em um Deus que está vivo, um Deus vivo que de geração em geração envia os seus profetas para a terra. E nós mesmos temos a Bíblia. Esta Bíblia que nós usamos com 66 livros é o livro dos profetas. E toda a cristandade, todos esses movimentos, que sejam católicos, protestantes, evangélicos ou brananistas, eles se reúnem em torno da Bíblia. Então, se as igrejas se reúnem em torno da Bíblia, isto é porque a Bíblia é o livro dos profetas. Enquanto que os filhos de Deus, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 28, se reúnem onde está o corpo fresco, a carne fresca, para se alimentarem, que é um profeta vivo, que é a mensagem de um profeta, também os filhos do diabo também se reúnem em torno dos profetas mortos, o livro dos profetas mortos, que é a Bíblia. Toda a cristandade está aí em volta da Bíblia, enquanto que os filhos de Deus, eles estão em volta de um profeta vivo. Bem, para começarmos, quero fazer a pergunta ao senhor Joel. Senhor Joel, dado que para entrar no céu deve-se passar por aquele que tem a chave, a minha pergunta para o senhor é: com quem que está a chave do céu hoje? O senhor pode nos dizer claramente, com versículos da Bíblia, as suas explicações, com quem está a chave do céu hoje? Pastor Joel, o senhor terá 7 minutos para dar a resposta para todos os ouvintes e o apóstolo Deltamar. 7 minutos. Ok. Então, essa pergunta, né, ela é uma pergunta muito interessante e ela tem o seu começo quando Jesus ele começa conversando com os discípulos e conversando com os discípulos ele começa mostrando o reino de Deus, começa conversando com os apóstolos e se alguém ver eu olhando assim, eu estou procurando as referências, tá? Só para o pessoal ficar mais à vontade aí. E o Senhor Jesus, ele começa explicando sobre a igreja, sobre essa chave, né? Eu vejo o senhor Deltamar sempre perguntando aos debatedores, né, sobre a chave dos céus, né? E não seria a chave dos céus, mas a chave do reino dos céus, né? Essa é a chave do reino dos céus. E essa chave, ela não é uma chave literal, né? Todo mundo entende isso. Essa chave é uma chave espiritual, é uma chave simbólica, ela é uma autoridade dada ao apóstolo Pedro, né? Jesus falou a Pedro: eu te dou a chave, e Pedro, como apóstolo, que, vamos dizer assim, começa liderando a igreja do Senhor Jesus, depois da sua assunção, depois da sua volta aos céus, né? O apóstolo Pedro, então, fica com esta missão. Ou seja, Jesus diz a ele: você tem a chave, porque tudo que você confirmando na terra será confirmando no céu, e confirmando no céu, o confirmado na terra será confirmado no céu. Então, essa chave é uma chave espiritual, aonde Pedro ele começa com a igreja, ele começa no dia de Pentecostes, ele começa pregando, ele começa exortando, ele começa conversando com a igreja, ele começa liderando os primeiros discípulos. O apóstolo Pedro, ele tem essa chave, ele tem essa autoridade espiritual para estar diante das pessoas, diante da igreja. Às vezes eu vejo algumas pessoas dando autoridade a outros, dando autoridade a pessoas de uma origem desconhecida. As pessoas dão autoridade a alguém. Fulano pode dizer isso. Quem pode dizer são os apóstolos. Por quê? Atos 2:42 diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos. Quem é que pode doutrinar? Quem pode doutrinar não é um profeta, quem pode doutrinar é um apóstolo.
porque o apóstolo está, porque Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, porque Lucas está falando, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse momento é muito decisivo entre Cristo e o chefe dos apóstolos, entre Cristo e esse líder, né, dos apóstolos que recebeu essa comissão, que recebeu essa chave, né? Então, isso é muito interessante. Jesus disse a Pedro, Jesus disse a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Vejam, senhores, que não é a chave dos céus, mas é a chave do reino, porque os céus, ele não precisa de uma chave, porque chave fala de porta, porta fala de cuidado, de segurança. Os céus têm muros e é uma forma de limitar a Santa Jerusalém. Os anjos não guardam ou não cuidam da segurança de Deus, mas cuidam da Jerusalém celestial. O reino dos céus, ele começa. Jesus, certa vez interpelado, disse: o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é longanimidade, é amor, é paz. Então, quando nós aqui vivemos uma vida cristã, quando nós aqui vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós começamos aqui, o reino dos céus. Então, a chave, o que seria a chave? Só para sintetizar, a chave é uma autorização. A chave, ela é uma exclusividade. A chave, ela é um documento aonde o reino dos céus começou e foi dado a este apóstolo que começa a liderança da igreja. Com quem está hoje? Esta pergunta do senhor Deltamar. A chave, ela não pode, foi dada uma abertura, essa chave é uma abertura, e essa chave não fica com ninguém, para que ninguém ouse dizer, está aqui, está colar, eu tenho essa direção, eu tenho essa autoridade. O reino dos céus foi aberto, é por isso que ninguém pode se gabar, é por isso que ninguém pode dizer, eu mando nisso, eu tenho essa autoridade, eu fui comissionado. Ninguém pode dizer isso no sentido que só ele é. Ninguém pode falar dizendo que só ele tem essa exclusividade. Por quê? Porque um dia os discípulos de Jesus encontraram alguém pregando e disseram, Senhor, manda que ele pare. E Jesus disse, se ele não é contra, ele é por nós. Agora vê que tem gente que pede para Jesus, porque diz, não, você é do diabo, você é isso, você é aquilo, você não pode, só eu posso. E com Jesus é diferente. Jesus passou essa autoridade, todo aquele que faz parte da igreja. É por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, 1 e 8, ele diz, e serei testemunhas, ser-me-ei testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos nós fizemos parte deste reino e esta chave é da igreja. Ok, obrigado, pastor Joel Rocha. O apóstolo Deltamar terá 7 minutos para a sua réplica neste momento. 7 minutos, apóstolo Deltamar. Ok, muito obrigado. Então, como eu estava a dizer a princípio, nós acreditamos em um Deus vivo, um Deus que envia profetas para a terra. Sempre foi assim, porque os profetas é a boca de Deus. E, de acordo com o que o senhor Joel estava falando, Deus, ou seja, Jesus Cristo, quando estava na terra, deu a chave do reino dos céus a Pedro. Ninguém poderia entrar no reino dos céus, a não ser que passasse por aquele que tinha a chave, que era Pedro. Sim, primeiro de tudo, Deus deve enviar um profeta. E o profeta é o possuidor. Ele é o depositário da palavra, ele é o possuidor da chave dos céus. E esse profeta, ele deve estar bem identificado. Esse profeta precisa ter um chamado de Deus. E Pedro recebeu o seu chamado, primeiro como apóstolo,
e depois foi enviado como um profeta para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E todos os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e todos os profetas da história receberam um chamado de Deus. Então, aquele que tem a chave para abrir a porta do reino dos céus, para os filhos de Deus entrar, sempre foi e sempre será um profeta mensageiro vivo. Esse profeta precisa de um chamado, ele precisa de uma comissão, ele precisa de uma mensagem, ele precisa mostrar aonde que o seu ministério está identificado na Bíblia, ou qual foi o profeta que falou a respeito dele antes da sua vinda sobre a terra. Esse profeta, ele estará sozinho contra o mundo inteiro, e o mundo inteiro estará contra esse profeta. Você vê Noé, quando estava sobre a terra, Noé sozinho estava contra o mundo, e o mundo inteiro estava contra Noé. Isaías estava contra todo mundo, e o mundo inteiro estava contra Isaías. Mesmo Jesus de Nazaré estava contra os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos e essênios, e todos eles, aqueles católicos, protestantes, evangélicos e branamistas do tempo de Jesus, estava contra Jesus. Mas, de fato, Jesus deu a chave do reino dos céus para Pedro. O seu Joel não conseguiu dizer com quem está a chave hoje. E ele diz que a chave está com a igreja. Mas qual igreja? Porque tem a Igreja Católica Apostólica Romana, e ela diz que ela que tem a chave. E quando você vê a Catedral de São Pedro de cima, você vai ver que é o formato da chave. A Igreja Católica prega que a Igreja Católica tem a chave está com os papas, a chave que estava com Pedro vai passando de mãos em mãos, e esta chave está lá. Você vê? Então, Jesus Cristo deu a chave do céu para um homem. E o seu Joel está a dizer que foi dado para a igreja. Mas qual igreja? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana alega ela ter a chave. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana não é a mesma igreja católica ortodoxa. Não é a mesma igreja lá dos gregos. Ela não é a mesma igreja. Entre as igrejas protestantes, só a Igreja Batista tem mais de 70 tipos. Nesse caso, senhor Joel, a chave do reino dos céus está com a igreja, mas qual igreja? Porque são muitas igrejas diferentes sobre a terra. Esse cristianismo satânico, diabólico que se vê, que é composto das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, eles estão divididos. O cristianismo está dividido. O judaísmo está dividido. O islamismo está dividido. O budismo está dividido. Todas as religiões que você vê sobre a terra está dividido. Mais de 70 tipos de igrejas batistas. Dezenas e dezenas de igrejas luteranas. Igrejas wesleyanas, igrejas metodistas, sim, muitos tipos de igreja Assembleia dos Deus. Por exemplo, o seu Joel, ele é de alguma igreja evangélica, penso que das Assembleias dos Deuses. Bem, mas Assembleia dos Deuses, existem muitas, Assembleia dos Deuses do Seta, Assembleia dos Deuses de Missão, Assembleia dos Deuses de Madureira, Assembleia dos Deuses de Anápolis, Assembleia dos Deuses Pentecostal, Igreja Assembleia dos Deuses do Reavivamento, Igreja Assembleia dos Deuses Ministério de Fogo. São milhares e milhares de igrejas Assembleia dos Deus. Se a chave está com a igreja, mas qual igreja? Porque se vê uma confusão sobre a terra. Há uma confusão de igrejas sobre a terra. Numa rua, você anda numa rua, você encontra 5, 10, 15, 20 igrejas na mesma rua. Você encontra uma igreja, uma do lado da outra. Você encontra igreja, uma de frente para a outra. De um lado da rua, os crentes estão gritando. Do outro lado da rua, os crentes estão gritando. A quem eles estão gritando? Afinal de contas, eles têm ou não têm o mesmo Deus? Você vê? Quando o seu Joel diz que a chave está com a igreja, ele deveria ser mais específico e dizer qual igreja é. Mesmo os adventistas estão divididos. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Adventista da Reforma, Igreja Adventista isso. Você vê? Agora bem, Jesus Cristo em Mateus capítulo 16 deu a chave do céu para um homem chamado Pedro, e disse: Pedro, o que tu abrires na terra será aberto no céu. O que tu trancar na terra será trancado no céu. Ninguém poderia entrar no reino dos céus, a não ser que passasse por Pedro. É por isso que Pedro levanta em Atos capítulo 2, para pregar, e diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, a chave é o Espírito de Deus, que repousa sempre um homem sobre a terra. Era o Espírito de Deus que repousava sobre Noé. Era o Espírito de Deus que repousava sobre Moisés.
era o Espírito de Deus que repousava sempre em cada profeta. Por isso que cada profeta é aquele que tem a chave, e ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar no céu, entrar no reino dos céus, a não ser que passe por aquele que tem a chave. E Pedro, em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo, levantou-se para pregar. Por quê? Porque Pedro é aquele que tem a chave. O anjo aparece para Cornélio em Atos capítulo 10 e disse: Cornélio, você deve chamar Pedro. Por quê? Porque é Pedro quem tem a chave do reino dos céus. E mesmo Pedro vai orar para os samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro, aquele que tem a chave do céu, é o que deve abrir a porta da salvação para os judeus. Ele fez isso em Atos 2. Ele abriu a porta da salvação para os gentios em Atos 10. E ele abriu a porta da salvação para os samaritanos. Mas um tempo depois disso, esta mesma chave deveria passar para um outro homem sobre a terra, e este homem deveria ser um profeta. Eu ouvi falar de uma mensagem tão gloriosa